senhores, com vocês, Código Galvão, palmas! Por favor. Aí, ó, cadeira, pronto, a minha. Primeira coisa que eu queria dizer é agradecer por fazer parte desse evento, né, o meu 10º aniversário. Nunca tinha vindo aqui nesse evento, já tinha ouvido falar muito. E fui dar uma voltinha aqui antes, quando cheguei, e fiquei assim, surpreso, mas demais mesmo com a organização do evento. E com a quantidade de pessoas que vêm assim a caráter, fãs mesmo, assim, de verdade. E essa é uma coisa que nos dá uma sensação muito boa. A gente que trabalha colocando a voz nos desenhos, a gente se sente muito envaidecido e respeitado, graças a esse público bom que é do Anime Friends. Muito legal, muito obrigado, viu? Você já tinha participado, você é carioca, já tinha participado de algum evento assim lá no Rio? Não, eu tinha participado no ano passado, eu cantei no final do evento, que era o Oscar da dublagem, que começou a ser feito no Rio de Janeiro no ano passado, no primeiro ano. Ah, sim, foi por evento próprio lá no Rio de Janeiro, pela Maíra Góes. Pela Maíra Góes. E aí ela me convidou para cantar no final a Circle of Life do Rei Leão, para fechar a cerimônia, mas foi um evento muito bonito também, muita gente, um encontro de dubladores, de amigos de muito tempo, e é muito legal a gente poder se confraternizar com os colegas de trabalho, e ali foi muito bom para isso. E quando começou a dublagem, o que você fazia antes, e como você soube o que era a dublagem, e como você entrou na dublagem? Eu tenho uma carreira assim, meio que parece que eu sou umas 4 pessoas ou 5 ao mesmo tempo. Se começar a falar, desde adolescente, eu comecei a estudar teatro, fazer teatro amador. Depois comecei a assistir dança e me interessei muito por dança, estudei muitos anos dança. E depois comecei a estudar canto também no Conservatório Brasileiro de Música. Estudei canto lírico lá durante 2 anos. E aí a vida foi me levando por vários caminhos. Eu dancei muito tempo, fiquei trabalhando com dança há muitos anos. Depois, como os musicais começaram a aparecer, não agora, já há bastante tempo atrás, eu, como dançava e também cantava, e era ator, então esse mercado começou a me assimilar muito. Então eu praticamente minha carreira como artista, mais profissionalmente, começou como ator em musicais. Aqui ano passado eu fiquei fazendo Família Addams durante o ano passado todo aqui no Teatro Abril. E a dublagem chegou um pouco depois. Um amigo meu fazia uma peça, entrou para fazer uma peça comigo, que é um musical que eu fazia chamado Band-Aid, no Rio de Janeiro. E esse se tornou um grande amigo até hoje, mas enfim, na época, ele entrou no espetáculo porque eu o indiquei, porque ele era aluno de um curso que eu dava aula. Aí teve uma substituição no espetáculo, e aí eu indiquei para a diretora: olha, a gente tem um aluno aqui que talvez se adeque a esse personagem que vai ter que ser trocado, substituído. E ele fez o teste, entrou, começou a fazer teatro, depois ele falou pra mim um belo dia, falou: você nunca dublou, não? Eu falei: olha, eu sempre achei interessante, mas eu não sei qual o caminho, como se começa nisso. Ele falou assim: então você faz o seguinte, eu vou te dar um endereço, você vai me encontrar nesse endereço tal dia e eu vou te mostrar o que é. Aí eu fui até um estúdio, chegando lá, ele estava lá, de terno. Nossa, engraçado, esse cara era ator de terno gravado. Nunca entendi muito bem. Aí ele falou assim: olha, você vai ali dentro do estúdio, tem um texto aqui na bancada e tem um monitor, que é uma TVzinha que fica na frente, e você vai ver um pedacinho de um filme e você vai depois tentar falar em português em cima daquele pedaço de filme. Eu falei: mas eu nunca fiz isso. Eu falei: não, mas você é ator, você pode começar a fazer isso. Tá bom, vamos lá. Tentei, eu tenho um pedaço grande assim, que a gente chama do bifão, né, quando é um pedaço grande de texto. Tô lá, começou, eu não consegui, de fato, não consegui a primeira vez. Consegui fazer uma linha, assim, e o resto depois aí já foi degringolando, perdi o sincronismo, não consegui, fiquei nervoso. Falei: nossa, isso é muito difícil de fazer. Eu falei: pois é, então você faz o seguinte, eu vou te chamar para fazer primeiro pequenas coisinhas, para você começar a entender o que é, mas vou te chamar para fazer canções, que as canções são dubladas, eu dublei muitas canções também. E comecei a fazer a dublagem pela parte da canção, que foi o primeiro personagem que eu dublei, foi a voz cantada do Max, filho do Pateta, no Pateta o filme. Não fazia não fazia a parte falada, tá? Fazia só a parte cantada. Então, depois disso, eu comecei... Nossa, nem lembro a letra. Eles riem de mim toda hora,
mas agora vai ser bem melhor, pois o Maxi aqui vai sair por aí na maior. Mas assim, mais ou menos. Aí a minha carreira começou pela parte cantada e foi entrando para a parte falar aos pouquinhos. E depois eu vim a descobrir que esse meu amigo chamava-se Garcia Júnior, que é um grande dublador. É um dos maiores dubladores que existem no Brasil até hoje. E na época ele era o diretor nacional da Disney Characters and Voices. Ele é que coordenava toda a parte da dublagem que era feita no Brasil. E aí ele que começou a me dar essa primeira oportunidade por reconhecimento. Falou assim, olha, você foi muito importante na minha vida um dia, que eu estava muito querendo voltar aos palcos. Eu era ator e estava trabalhando numa parte executiva. Eu estava um pouco frustrado com essa falta de ir ao palco. E você, sem querer, você me proporcionou um grande momento de felicidade. Eu queria retribuir isso, sabendo que você pode fazer parte do mundo da dublagem. Então eu queria te abrir as portas. E assim começou a minha carreira. E de lá, aí uma coisa vai puxando a outra. Assim vai. Para quem não lembra, o Garcia Júnior é o dublador do He-Man. Sim. Esteve num evento nosso, quando foi, Lex? Em março, em abril, comecinho de abril, Anime Party, foi muito legal, ele fez a voz do He-Man. Ele foi o último dublador, ele foi o dublador do Daniel Craig do 007, do Skyfall, ele atualmente ele fez o MacGyver, isso. MacGyver, Arnold Schwarzenegger. Fez algumas coisas no Schwarzenegger. Kevin Costner. Simba do Rei Leão. Uma voz linda, inconfundível. E aí, eu quero que você conte a história. Como surgiu o Donald? Eu sei porque eu vi já no Jô Soares, mas depois eu quero perguntar também como é que é isso. Então, como surgiu o Pato Donald? Então, voltando ao Garcia Júnior, né, que foi mais ou menos um anjo na minha vida da dublagem, ele me ligou um dia e falou assim, cara, eu tô com um problema muito sério, porque o dublador que fazia a voz do Pato Donald era aqui de São Paulo, que eu realmente esqueci o nome, um dublador muito famoso aqui de São Paulo. Mas enfim, era um dublador aqui de São Paulo que fazia a voz do Donald e ele por um motivo particular, ele teve que parar de dublar e estava no meio de uma série. E ele falou assim, eu preciso arrumar alguém que faça a voz do Pato Donald de qualquer maneira e eu não sei, não consigo, estou pensando, você conhece alguém que faça a voz do Pato Donald? Eu falei, eu, porque desde criança, né, tem várias pessoas que fazem a voz do Pato Donald naturalmente. Isso é uma coisa que a pessoa tem facilidade de fazer, faz desde criança. Enfim, tem muita gente que me encontra e faz a voz do Pato Donald. Eu também faço Pato Donald. Eu falei, realmente, muito parecido. Então, eu falei, eu faço a voz do Pato Donald. Ele falou assim, não tô brincando, isso é uma coisa muito séria. Eu preciso resolver isso pra ontem. Eu falei, não, tô falando sério. Aí eu falei, eu faço o Pato Donald. Ele falou assim, cara, vem agora aqui pro escritório da Disney, pelo amor de Deus. Aí eu fui pra lá, chegando no escritório, ele fez ele fez como é que se chama? Você liga pra eles lá e você fala uma conferência, e aí eles pediram de lá pra eu falar alguma coisa em Pato Donald vez, né? Aí eu falei, falei alguma coisa, eles, great job, Donald Duck. Aí perguntaram, você pode cantar alguma coisa? Eu falei, eu tenho que cantar, né, alguma coisa brasileira que eles devem conhecer. Aí cantei. Aí eu acho que ele fechou a tampa e falaram, ótimo, então agora a gente tem realmente o novo Pato Donald disse já. Você ainda é atualmente o dublador? Você oficialmente é o dublador. E aí, o trabalho com ele não para, porque lança-se assim, muita coisa, não de desenhos, mas tem série, tem jogos. Exatamente, tem muita coisa. O mercado nem já sabe isso, né? Então não acabar, não para. Eu tô sempre dublando. Pode parar várias séries, mas o Donald, eles sempre faziam compilações, né, de desenhos antigos, redublam alguns desenhos antigos, tem as novas séries, né, a Casa do Mickey, que ele participa, ou seja, ele está sempre participando ou de uma série que ele seja um protagonista, ou que, no caso assim, da Casa do Mickey, que o Mickey é o protagonista, mas ele está sempre nas histórias. Então, são clássicos, né, acho que não acabam nunca mais. Eu vou embora dessa vida aqui e vai continuar adorando.
E eu queria que você fizesse também, como que é o Pato Donald irritado, e de onde, se você teve alguma ideia, ou você pegou isso na hora, pensou, fazer aquela voz. Não, eu vi, isso aí foi uma coisa que eu lembrei que eu tinha visto quando eu era garoto, uma entrevista com o dublador do Pato Donald de lá, que também foi um cargo vitalício, assim, ele ficou até o fim da vida, era o Donald, o grande primeiro, né, começou a dublar lá nos Estados Unidos. E eu vi uma entrevista dele, e ele fazendo, aí eu vi a imagem dele fazendo, ele botava o dedo na bochecha e fazia uma coisa assim. Fica irritado, o som é esse, vi a imagem dele fazendo, e aí aproveitei, copiei, ele que começou, falei, vamos lá. E aí, assim, quando ele fica nervoso, ou então quando ele sai de dentro d'água, né? Eu vou puxar, antes de puxar todas as coisas sobre os outros personagens, se com o Pato Donald você já chegou a dublar jogos da Disney infantis ou jogos, alguma coisa assim, já tem uma série de jogos que são para nossa idade, que tem o pessoal da Disney, tem o Pateta, tem o Donald. Isso é uma coisa mais séria. Pode ser sério, né, a palavra? O jogo é sério, é isso, me ajudem. Kingdom Hearts é isso, pode denominar o quê? Um jogo sério. Não tem outra coisa, né? É um jogo de aventura, mas é sério. Entretenimento. Você se pintasse também algo assim, você acha que você poderia fazer? Se você pintasse, não, tem um jogo de aventura, uma coisa séria para jovens, para adultos, que é adulto que joga. Você já sabia disso, não? Não sabia. Na verdade, assim, tudo que eu faço em relação ao Donald sempre é passado pela Disney, que é a Disney Voice, né? Que é a empresa que faz essa negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, tudo que eu faço é sempre dentro dos estúdios, assim, eu tenho eu não posso fazer nada que não seja oficial, que seja passado pela Disney Voice. Então, se esse tipo de jogo passar por esse caminho, certamente me interessa, porque é um desafio interessante. Muito legal. Além do Donald, personagens que você fez, de filmes ou séries, tem algum? Quais foram os filmes assim que você lembra que te marcou, por exemplo, ou que foram... que mais famoso, eu não sei se é uma palavra certa, mas... Acho que famoso, talvez o Donald seja o mais famoso, né? Mas assim, tem outros muito legais, como foi o Corcunda de Notre Dame do Meio Turman, que é um personagem de comédia dramática, assim, que ele faz meio que um narrador do desenho, apresenta o desenho, e também canta as músicas, também canta essa música. Foi muito interessante, porque foi um desafio muito grande musicalmente para mim. Tinha notas muito agudas no cantar, e era um tipo de voz que ele fazia, assim, dobra nos ciclos, Paris despertou, soar de Notre Dame, uma coisa meio misturada, assim, meio misteriosa. Então foi um filme muito legal, pela parte musical, todas as participações musicais que tiveram, a Rosana, aquela cantora brasileira, que dublou também a voz da Esmeralda, as canções foi ela que dublou lindamente. Então, musicalmente, aquele foi um filme, acho que talvez mais marcante dos grandes musicais que foram feitos, assim, que eu participei. Mas tem também Mulan, que eu dublei o Shang, né, que é o namorado da Mulan, o marido dela, depois, futuramente. Também foi muito legal. Vamos à batalha, guerrear, vencer, derrotar os Hunos, é o que vai valer. Legal, muito bom. São filmes inesquecíveis, né? Que ficam para a vida da gente, né? A gente, quando é criança, a gente vê essas coisas, né? E eu entendo muito bem isso. Se a gente vê, a gente admira aquele desenho, aquilo fica marcado o resto da vida da gente. E a gente poder fazer o lado de cá, fazer a voz, é uma responsabilidade imensa que eu trato com muito respeito e acho muito legal esse evento, tipo de evento, as pessoas que vêm para assistir isso, eu acho muito importante, muito legal. Você já tinha esse retorno dos fãs? Na rua, por exemplo, alguém te reconhecer? Como é que já foi? Como é que é isso para você, esse reconhecimento? E se já teve alguma coisa inusitada? Vou pedir um pão e aí alguém reconhece a sua voz? Não, vou te dizer assim, nunca passei por isso de reconhecer, porque como eu faço geralmente personagens muito caracterizados, assim, a voz, que eu mudo um pouco a minha voz, então
Então, é claro que acontece sim, pessoas que me conhecem e que estão assistindo um filme e que veem coisas que eu faço com minha voz normal, como eu estou falando, e depois me perguntam, cara, que filme? Foi você que dublou? Foi sim. As pessoas que me conhecem, geralmente, eu nunca passei por ninguém, estou falando na rua assim, como aconteceu com o Garcia Júnior, que é uma voz muito marcante, no elevador, ele conversando comigo, eu vi uma pessoa falando assim. Aí eu fui olhando pra ele e falei, esse cara é o Arnold Schwarzenegger falando aqui atrás de mim. É fantástico isso, né? Ser reconhecido pela voz. Mas não, minha voz acho que é uma voz comum, uma falada comum. As pessoas não me reconheceram muito, não. Já tive reconhecimento mais por coisa de ter feito novela, algumas novelas que fiz, Caboclo, assim, a moça. Trabalhando como ator. Aí tive um reconhecimento de imagem, assim, em cima disso. Mas pela voz, não. Quem sabe um dia, né? Você chegou a fazer o Simple? Ah, sim, eu faço também, dublo o Simple também. É uma coisa que ele fala, mas... Puxa vida, eu adoraria comer um pote de mel, minha barriguinha está roncando. O Simple é um clássico também, realmente. A minha memória é péssima, gente. Tenho certeza que vocês sabem muito mais coisas que eu dublei do que eu mesmo. Porque parece uma coisa... um desrespeito, assim, você não lembrar os personagens que você dubla, mas não é não, muito pelo contrário, eu respeito muito essa profissão, mas é que a gente tem uma quantidade de personagens que a gente faz, a gente dubla todo dia, né? Então você chega lá para dublar uma série hoje, que são personagens novos, e você começa a dublar aquela série, você fica envolvido naquele período com aqueles personagens. Então os outros que você vai passando, se você não continua, você esquece, é uma loucura, é incrível isso. Um dia eu comecei a colocar num numa página fanpage, né, do Facebook minha, e fui pegando algumas coisas, fui lembrando, fui olhando na internet, gente, eu dublei isso, caramba, dublei isso. Fui lembrando, depois eu falei, nossa, eu já dublei tanta coisa, é difícil guardar, mas aí vai lembrar, aos pouquinhos eu vou lembrar. Só tirar uma outra dúvida, você falou, o último musical... Você fez sua Família Adams. Isso. Ele está agora, ele está parado, ele está no Rio? Não, ele foi para a Argentina. Na verdade, essa é uma turnê, na verdade, já foi planejada assim. Essa é uma turnê na América Latina do Família Adams, que ela veio da Broadway diretamente, né? E a gente trabalhou com a equipe direto, os diretores que dirigiram lá, coreógrafos. A gente ficou 2 meses aqui trabalhando, 8 horas por dia, de segunda a sábado, intenso trabalho com essa equipe toda americana que veio para montar o espetáculo. A gente estreou em 2012 aqui no Teatro Abril em março, ficamos até dezembro. Aí de janeiro até abril a gente foi no Rio de Janeiro. E aí já era uma turnê já marcada para ir para a Argentina, então já estreou, mês passado estreou na Argentina, com o elenco de lá. O elenco de lá, mas com a mesma produção, cenários, figurinos, todo nosso, que foi para lá. E aí para você pegar... Além do Tio Chico, você também fazia o Gomes também. Quando o Daniel Boaventura não estava. Teve uma época que eu fiz até mais, porque ele estava fazendo muito show, e estava fazendo, aí depois começou a fazer uma novela. E assim, isso não sei se todo mundo conhece isso, mas enfim, é o estilo de trabalho da própria Broadway. Os musicais todos, eles têm os covers, que são aqueles personagens principais, que se tiverem qualquer problema, né, ou de saúde, ou enfim, de qualquer ordem, que não possa estar no palco, tem que ter sempre uma pessoa do elenco que está ali para substituir. Então meu personagem era o tio Fester, mas eu era cover de Gomes também, que quando o Daniel Boaventura não podia fazer, eu fazia Gomes. Então na verdade eu sabia a peça inteira, né? Os personagens. Você tem que decorar a peça inteira. E aí fiz muito, cheguei a fazer, teve uma época que eu fiz mais de 70% das sessões de Gomes. No meio do ano passado. Como você pegou esse papel? Alguém já te indicou ou você passou por uma audição? Tem uma audição para esses musicais muito grande, né? Assim, eles abrem uma audição, fazem uma peneirada assim, inicial, depois vão fechando, vão diminuindo os candidatos até chegar aos que eles realmente querem. Eu, na verdade, não fui selecionado, eu fui pré-selecionado, entendeu? Eles me ligaram, me convidaram, a Marcela Altberg, que é a produtora de elenco deles, me ligou e me perguntou se eu tinha interesse de fazer esse trabalho. Eu falei, claro, com certeza. E aí vim pra cá e fiz uma audição, mas foi uma audição só eu e mais 3 pessoas que queriam fazer para outros personagens também, que significava fazer uma parte de um texto que eles me mandaram por e-mail e uma partitura de uma música que era dele. Que teria que também cantar lá na frente do diretor, né, da Steve Bibalt, que é um grande diretor lá da Broadway, trabalho maravilhoso
feito por ele aqui com a gente. E aí fiz esse teste, né, mas já um pouco depois e, enfim, passou um tempo, eles falaram, você foi aprovado, eles querem que você faça, mas querem que você faça também o Gomes, que eles queriam que eu fizesse o Fester, mas queriam que eu fizesse também o cover de Gomes, e aí comecei o trabalho exaustivo, né, porque pegar dois personagens, os dois principais personagens, realmente foi bem difícil. Mas foi um trabalho inesquecível e eu acho que engrandece a carreira da gente como ator demais. Vai lá, Alex. Aqui, ó, pergunta ali. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou um grande fã da dublagem. A dublagem foi a dublagem paulista como a carioca. Parabéns pelos seus trabalhos. Obrigado. Você mencionou ter dublado o Ursinho Puff. Aí vem a minha pergunta. Que o Ursinho Puff ele tinha duas dublagens. A primeira dublagem, o nome dele era Ursinho Puff. A segunda colocaram como Ursinho Pooh, que é o original. Aí vem a pergunta. Você fez o Ursinho Puff nessas duas dublagens? Só na velha, só na nova? Não, só fiz na nova. Quando eu comecei, eu já era o Pooh. Mas foi um pouquinho depois dessa mudança. Inclusive, eu até estranhei muito, né? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo Puff, Puff, Puff. De uma hora pra outra você tem que falar Pooh. Mas foi quase na mudança, foi nesse período. Aí vem a segunda pergunta. Por que ocorreu essa redublagem nos episódios do desenho animado do Ursinho Pooh? Pelo que eu imagino, que já foram informações assim que eu tive em conversas, toda vez que você redubla um desenho que já é antigo, é pela qualidade do áudio, que se modificou muito dos tempos antigos para agora. Hoje em dia tudo é digital, antigamente a dublagem era totalmente analógica. Então a qualidade de áudio tem uma diferença muito grande para as de hoje. É óbvio que assim, a importância de um clássico ter sido dublado, eu acho fantástico um clássico de não ser redublado. Eu acho bárbaro isso, porque quando tem uma coisa que de ter sido aquele primeiro, né, e a qualidade muito boa da dublagem antiga era uma qualidade fantástica. Eu gostava muito do que era dublado antigamente. Eu conheci a primeira dublagem. Quando eu vi a dublagem nova, eu estranhei muito. Tanto é que alguns dubladores, por exemplo, o dublador do Tigrão, ele é falecido, colocaram Isaac Pai Davi, né? Mudaram alguns nomes de alguns personagens, alguns textos, a gente sou muito fã da dublagem antiga. Como foi para você ter trabalhado com o Garcia Júnior? Trabalhado com ele assim, dublando... Essas coisas desses filmes da Disney. Foi maravilhoso. A música do Filho do Pateta, né? Que o filme ele foi dublado em São Paulo, sendo que a direção de dublagem da Disney era do Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Você veio pra cá? Não, fiz lá. Essa parte da música eu fiz lá no estúdio Double Sound, no estúdio lá do Rio de Janeiro. Foi muito bom porque o Garcia Júnior ele é um profissional realmente dos mais competentes que eu conheço. Assim, é meu grande amigo hoje em dia, somos amigos há muitos anos. Hoje em dia a gente tem um contato quase que semanalmente, a gente se fala, moramos perto um do outro no Rio de Janeiro, somos vizinhos. Então, ele se tornou realmente um grande amigo meu. E, assim, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho dele, pela qualidade da voz, uma voz linda, e principalmente pelo que tange a qualidade do trabalho em que ele está envolvido sempre. Ele é um cara de uma retidão invejável. Tudo que ele entra para fazer, ele entra para fazer bem feito, independente do que estiver à sua volta. Então, você se sente muito amparado, você sente que você está fazendo um trabalho de qualidade de verdade. Então é muito bom trabalhar com um profissional desse. Ele não está mais trabalhando no mercado, ele saiu da empresa, da Disney, ele não está mais trabalhando, mas assim, ele ainda dubla algumas coisas muito específicas e dirige alguns trabalhos também. Então todas as vezes que eu ainda tenho a oportunidade de ser dirigido por ele, é sempre maravilhoso, é um cara de uma altíssima qualidade. Você mencionou um trabalho que eu não imaginava ouvir que você fez, do Clopan, do Corcunda de Notre Dame. Há muitos anos atrás, eu tinha um CD com a trilha sonora do Corcunda de Notre Dame. Amava a voz do Clopan. Parabéns por esse trabalho musical. Não sabia que foi você que tinha feito. Obrigado. É um lindo trabalho, realmente. Obrigado. Vamos lá, mais perguntas aqui. Primeiramente, boa tarde, o meu nome é Thiago. Boa tarde, Thiago. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, eu queria fazer aquela típica pergunta lá, que eu acho que o Kuroda conhece, pergunta quádrupla, que é 4 perguntas numa só. Vai uma de cada, mas vamos lá, dessa vez vamos fazer diferente. Okay. Faz a primeira. Tá
certo. E pedido de dublagem depois. Tá. Tá, a pergunta seria o seguinte: o que você achou de dublar a armadura sem rosto do Hotel Transilvânia, o Carter Ranger Vermelho de Power Rangers O Resgate, também as pontas lá da Liga da Injustiça? Eu sei que você dublou, por exemplo, o Hulk, o Caspian, o Batman, também tinha o outro lá, o Boy, enfim. E também você ter dublado o Howard Stark do filme do Capitão América. Caramba, ele é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia. Rapaz, O Thiago é uma enciclopédia. se eu tiver dúvida, eu vou perguntar ele. Pode perguntar, está no Impressionante. Facebook dele. Legal, cara. Obrigado. Valeu. Acima de tudo, porque realmente isso aí é uma prova de total de carinho pelo nosso trabalho. Bom, primeiro você perguntou de quem? Do Hotel Transilvânia, Hotel Transilvânia. armadura assim. Armadura, muito legal, né? Porque o filme é bárbaro, né? Dublar uma armadura que não tem rosto, pro dublador que não tem que sincronizar, tem essa facilidade. Mas o personagem era um personagem muito legal, engraçado, né? Então ele, mesmo não tendo boca, foi interessante fazer esse trabalho de colocar na interpretação e tentar fazer o máximo possível que aquele personagem fosse engraçado, que era a intenção do personagem. Espero que eu tenha conseguido. Muito legal, foi bom. Foi muito legal, boa lembrança. E o próximo era... É o Carter, Ranger Vermelho de Power Rangers do Resgate. Esse eu dublei na falecida Herbert Richards. Para quem não sabe, a Herbert Richards foi uma empresa dubladora das mais famosas que já houve, que há 10 anos, acho que quase 8 anos atrás, ela fechou, infelizmente. Trabalhei muitos anos lá, fui funcionário da Herbert durante 10 anos e tenho muita saudade de uma empresa. Quando a gente vê uma empresa desse tamanho, né, dessa envergadura fechar, a gente se entristece. Mais coisas que acontecem. Mas enfim, dublei lá na Herbert Richards essa série e não tinha, é a mesma coisa da armadura, né? Em muitos momentos ele está com um capacete e a gente não tem a preocupação do sincronismo. Só que quando ele estava sem o capacete, sem estar o Ranger já porfado, né? Digamos assim. Você falava Lightspeed Resgate. Lightspeed Rescue. Que é o original. Que era o original. Você atuou junto também com o Marcelo Garcia, o Francisco Quintiliano, a Priscila Morim, a Adriana Torres, o Ronaldo Júnior, William Fischer e o Luiz Carlos Percy. Exatamente. Pois é. Rapaz, computador. Aí a outra era a Liga da... Liga da Injustiça, as pontas. Você dublou o Hulk, o Batman, o Caspian, o Hellboy, mas os outros dois lá que eu acho que eu esqueci. Olha, nem eu realmente lembrava desses todos aí. Hellboy até lembrei. Muito legal também, acho que foi Manolo Rey que dirigiu, ou Briggs, ou Guilherme Briggs. Muito legal, já tem bastante tempo também. Esses desenhos são fantásticos, né? Porque eles dão uma brincada com aqueles personagens que você está acostumado a ver. Eles de um jeito e ali dentro eles fazem parte de um outro universo completamente diferente. Então é uma experiência muito, muito legal, muito interessante também. Eu gosto, sempre que me chamam eu adoro fazer esses personagens. Até disse que esse ganhou o título de Framboesa de Ouro 2008, o pior filme do ano. É mesmo? Eu acho que você falou, se não me engano. Eu falei? Orkut, Não. há um tempo atrás. Será que- Você não lembra? Não lembro. Mas eu lembrei perfeitamente. É mesmo? Caramba, eu não sabia não. Cuidado com o que você fala na internet, que esse menino sabe. É mesmo, que bom, legal. Impressionante. E aí a O última, último é Thiago. o Howard Stark, do filme Capitão América, o primeiro Vingador. Eu sei que dublou o Gary do Homem de Ferro 3, aproveitando, né? Realmente não dá pra acreditar nisso. Mas vamos ao Howard. Muito legal também. O Capitão América, ele foi um pouco criticado, eu acho que até injustamente, assim, por muita gente. Muita gente que eu encontrei falou assim, não gostei, eu esperava muito mais do Capitão América, do filme. Eu achei um filme legal, achei muito interessante, mas eu acho que assim, quem é muito fã desse tipo de cartoon, né? Eu acho que às vezes já chega no cinema com uma expectativa, talvez muito alta, e não chegou nesse filme, não chegou a expectativa de alguns espectadores que vieram falar pra mim. Eu achei muito legal o filme, um personagem importante dentro da trama, e eu acho que foi um trabalho muito legal também de fazer. Tá certo. E o pedido de dublagem? Vai. Você fala Lightspeed Resgate, na hora de morfar. Lightspeed Resgate, hora de morfar! Muito bem. Obrigado. Continue assim, você preserva a nossa memória. Ali. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber como foi dublar o filme Wall-E. Muito legal. Qual é seu nome? David. O Wall-E teve uma coisa muito curiosa. Ele teve que ter... Ele me requisitou muito a parte musical. Pra quem não sabe, o Wall-E, ele é uma voz que tem
um efeito em cima dela. Então ele é oitavado, você fala com a voz Wally, e ele fala Wally, aquela voz daquele jeito que é. Era a sua voz? É a minha voz, do Wally. Só que eu tive que fazer pedacinho por pedacinho, porque se ele falava assim, vou pra casa, eu tinha que falar, vou pra casa, com essa mesma música, porque senão você coloca o efeito e ele sai diferente. Não dava o efeito certo. Então foi uma dificuldade. As pessoas falam, ele falava pouquinho, né? Sabe aquela vozinha meio robótica, que não era minha. Ela foi com esse efeito, colocado o efeito depois, mas foi muito difícil para essa questão de ter que alcançar exatamente as mesmas notinhas que vinha do original. Isso foi muito legal. E o Pigley do Lilo Stitch? Pigley é uma diversão, né? É um transexual personagem. A Disney é fantástica, né? Porque eles colocam os personagens completamente polêmicos, né? Ele diz que na verdade ele não fala nem praticamente de sexualidade, mas ele fala que ele não tem sexo. Ele é um plural sexual, né? Ele fala assim, aquela coisa, meu Deus, não é possível! Será que eu estou bonita com esse chapéu? Quer dizer, ele dá pinta o tempo inteiro, né? Nas histórias, se veste de mulher. Mas é um barato, divertidíssimo. Adorei dublar essa série, espero que ela volte um dia. Qual foi os filmes da Pixar? Você vê desde o Toy Story, né? Tem o Pinguinzinho, dublei o Pinguinzinho. O Wheezy. Resfriada, falava assim, poxa, um pouco resfriadinho. Teve uma formiga no primeiro, no Vida de Inseto, a primeira formiga que fala, que é a folha. Exatamente, tá bem. Boa lembrança. E o Crush, né? O Crush também é um que foi marcado, né? Que todo mundo pergunta quando fala, você fez aquela tartaruga? E aí, X, qual é a parada de chegar aí na CLA? Tu detonou com as águas vivas, eu vi tudo. Primeiro você fez depois fez depois fez Show! Muito legal esse personagem, muito boa lembrança. Eu fazia o Lord Farquaad no primeiro e depois eu fiz o terceiro, acho que é o terceiro, o Rumpelstiltskin, que era o outro vilão. No primeiro era uma voz que falava um pouco assim. Ora, mas que coisa patética. Um ogro apaixonado pela princesa. Lembrei. O primeiro vilão da série. É muito assim, essa coisa do... Eu procuro sempre fazer o mais próximo do que é pra gente, né, no Brasil. Fazer com que as coisas tenham um contato mais próximo com o público brasileiro. Mas a influência do que vem de fora, ela precisa ser respeitada, do tipo de voz que foi criada. Então, a voz que ele faz é bem parecida. Em alguns momentos que eu pude tirar graça de alguma coisa que fosse mais particular pra gente, eu procurei sugerir, a direção também, enfim... Foi um trabalho bem demorado, demorei muitos dias. A dublagem, para quem não sabe, ela é feita geralmente com uma rapidez comparado à criação de um filme, né? Quando você vai criar um desenho, às vezes leva anos dentro desse processo de criação e desenvolvimento todo até estrear no cinema, levam anos. E a dublagem, ela tem essa coisa de tem que ser feita rápida. Então, às vezes, você dubla um longa-metragem em algumas horas num dia. Então, esse trabalho foi um trabalho muito interessante, que eu fiquei durante uma semana. Foram 7 dias de trabalho. Achei muito legal, foi um cuidado muito especial com esse filme, porque foi bastante difícil. Não, desculpa, não foi, eu tô falando em relação ao Rumpelstiltskin, que ele tinha muitas curvas de interpretação na voz, e isso foi muito difícil alcançar essas nuances de interpretação dele. É que nos dois casos são dois baixinhos e irritados. É verdade. Não sei, será que eles têm alguma relação com a minha altura? Porque eu tenho 1,71 m. Cadê, Léo? Tem aí perguntas ali no meio. Pode só, levanta que você agora. Levanta e faz a pergunta que eles falam. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Sou grande fã dos seus comentários, adoro o que você mencionou. E eu gostaria de fazer um pedido. Posso? Claro, qual é o seu nome? Thiago. Fala, Thiago. Eu queria pedir que você fizesse uma conversa entre o Chan, o Pooh e o Donald. Chan, o Pooh? De vez em quando a gente faz isso. Ah, legal. O Chan, ele é uma coisa com a minha própria voz, então ele fala assim, poderia falar assim,
Donald, eu estou passando por grandes problemas. Eu preciso fazer com que esse exército seja um exército de verdade. Mas eles não conseguem, eles são tolos. Como você pode me ajudar? Ah, Barbosa, você quer conseguir o experimento, você não sabe. Você tem que fazer assim. Encontrando quem? Puxa vida, eu não entendo muito de lutas, eu prefiro continuar tomando meu mel. Tem mais, tá seguindo aí, a Fernanda. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu acho muito legal você estar aqui. Obrigado, eu também, tô adorando. Que bom. Eu queria perguntar que dica você dá para quem quer entrar no ramo da dublagem. Ah, ótima pergunta. Você é atriz? Não, ainda não. Ah, então esse é o começo da conversa. O ator, o dublador, ele é um braço da profissão do ator. Ele precisa ser um ator registrado, um ator profissional. Ele precisa ter um registro profissional. Então a primeira coisa que você precisa saber é, para dublar, você precisa ser um ator profissional. Ou seja, você tem que fazer uma escola profissionalizante, que aí tem vários... Teatro? De teatro, para você se profissionalizar como ator. Só depois que você tiver o seu DRT, né, que é o seu registro profissional, que você poderia se inscrever em qualquer estúdio para fazer uma amostra de voz, ou para você fazer testes com alguns diretores. Mas antes disso, você teria que fazer um curso de dublagem, né, porque você precisa ser ator e você precisa aprender a técnica da sincronização. Você vai estar vendo um vídeo, ouvindo em inglês, e tem que falar em português. Então é um samba do crioulo doido, difícil, bem difícil. Então tem que fazer um curso de ator e de dublagem. Se você não... Você pode até fazer o curso de dublagem. Eu dou aula de dublagem no Rio de Janeiro, numa escola chamada Espaço Cultural Vamos Fazer Arte. Tem outros profissionais, Gabriela Bicalho, que dá aula lá também. E a gente trabalha sempre com essa intenção. O trabalho do dublador é um trabalho de ator. Simplesmente ele não está sendo visto. É só a voz sendo colocada naqueles personagens. Então, a pessoa pode começar até fazendo um curso de dublagem para ela aprender a técnica. Porém, ela vai depois vai demandar um tempo para ela fazer um curso profissionalizante, que geralmente é um curso que dura 2 anos. Se for um Célia Helena, que tem uma escola aqui em São Paulo, ou se for acho que é FAAP, faculdade, né? Que tem artes cênicas. Eu fiz faculdade de Polícia de Artes aqui em São Paulo. 4 anos. 3 anos de licenciatura para você ser professor. Mas para interpretação E aí tem mais ou menos bacharelado. O bacharelado, E daí você teria, no caso, ou 4 anos numa faculdade, ou às vezes também as pessoas elas têm possibilidade de fazer levando um currículo de coisas que ela tenha feito profissionais. Então, de repente, se alguém convidou você para fazer parte numa peça de teatro que ficou em cartaz durante tanto tempo. Se você tiver uns 3, 4 trabalhos que sejam reconhecidamente profissionais, que você tem o seu nome ali, que você fez parte daquele elenco, você pode mandar um dossiê para o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Teatro. Eles vão fazer uma análise para ver se aqueles trabalhos são suficientes para te dar um registro e vão te dar um registro profissional, primeiro temporário, que é durante 1 ano, que você vai poder atuar durante 1 ano com aquele registro profissional. Se durante aquele ano você atuar, você vai ter que levar novos trabalhos que você fez ao longo daquele ano, comprovando que você trabalhou artisticamente, profissionalmente, que aí eles vão te dar um definitivo. É um outro caminho que também tem, tá? E aí depois você iniciaria um curso da dublagem, para você aprender técnica. Tá bom, muito obrigada. De nada, Júlia. Obrigado a você. Perguntas? Mais alguma? Não? Não vai. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito interessado nessa questão de dublagem, dublar futuramente. Eu venho pesquisando muito no YouTube, diversos documentários, e eu queria saber qual que é a maior dificuldade para você entrar de cabeça no mercado da dublagem. O mercado da dublagem, muita gente tem a tendência a falar que é um mercado fechado. É fechado? Sim. O mercado de televisão também. O mercado de grandes musicais também. O mercado de grandes peças clássicas também. Então, todo mercado que você vai se profissionalizar e você vai chegar lá na ponta daquele mercado, é sempre muito difícil em qualquer profissão. O que eu costumo dizer é assim, é importante para você se destacar dentro do mercado da dublagem, não só você ser um bom sincronizador, que é colocar a voz lá dentro daquela boca que se mexe.
mas sim ser um bom ator dentro daquele processo onde você possa colocar a sua ajuda pessoal dentro daquele trabalho. Isso vai fazer com que você faça um bom trabalho hoje, daqui a um tempo você seja chamado para um outro trabalho, porque vão ver aquele trabalho, então uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então o meu conselho para a pessoa que quer entrar no mercado difícil, que é difícil da dublagem, é se empenhe muito como ator. Nunca canse de estudar a arte dramática e vai em frente, que é um mercado difícil, mas nada é impossível quando você de fato quer que você se empenhe para aquilo. Vá sem medo. E eu queria pedir uma dica, porque, bom, para você dublar, você, como você disse, precisa se especializar em atuação e teatro. E minha família não aceita. Então, qual é essa dica que você dá para mim, para minha família poder aceitar que eu entre no ramo da dublagem, da atuação como dublar? Olha, eu acho que você teria que mostrar para eles o que é profissionalmente isso, que isso é um mercado realmente que existe, onde você pode ter um sustento. Você na dublagem você não vai virar um milionário, nunca. Se você tem essa intenção, desista. Mas você tem a capacidade de viver dignamente dessa profissão, como várias outras profissões. Então você tem que procurar mostrar para eles que aquilo ali não é uma brincadeira, que aquilo ali é uma coisa séria, que você quer se profissionalizar no ramo, que ela é uma profissão como outra qualquer. Que você tem possibilidade sim de ser um profissional e viver disso. Então eu já venho agradecer a sua presença, né? Você é tão legal, com a gente. E agradecer por você ter feito parte não só da minha infância, mas da infância de muita gente que reconhece o seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Fico muito agradecido de poder ouvir essas palavras. Obrigado. Tem mais alguém para fazer? Pergunta ali, ó. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Camisa ótima, hein? Obrigado. Comprei uma igual pro meu filho hoje. Então, o meu pedido, também, como teve outro pedido que eu queria fazer para você. Lá vai. Em relação ao Donald, e aquela eterna pergunta de internet que todos fazem, e assim, já aproveitando que você está aqui, eu gostaria que você com a voz do Donald respondesse essa pergunta. Por que toda vez que o Donald sai do banho, ele enrola a toalha em suas partes baixas, devido que quando ele sai, ele não usa calça? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta pra você? Eu já tinha ouvido uma coisa assim, parecendo, mas nunca ninguém tinha feito essa pergunta pra mim. Aí você quer que eu responda com a voz do Donald? Sim. Seguinte, Donald, vem cá. Donald, pra gente aqui, pra essa galera, peraí, tinha o microfone. Donald, toda vez que você sai do banho, não me pergunte como eu sei que você sai do banho assim. Toda vez que você sai do banho, você sai com uma toalha enrolada na cintura. Tudo bem? Isso. Só que quando você vai sair pra passear com o Mickey, com o Pateta, você não usa calça. Por quê? Puxa vida, eu nunca pensei nisso. Olha, Boris. Deve ser pra Margarida ou que não é Gramado. Eu não lembro da letra inteira, mas era aquela que eu comecei aqui, né? Vamos à batalha, guerrear, vencer. Vai me ajudando aí. Derrotar os hunos é o que vai valer. São soldados sem qualquer valor, frouxos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. Aí você tem que fazer o coro. Um homem seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Como tudo que é bom dura pouco. Mas é muito legal. Esse é aquele coro do jogo, né? Então, Fazer outro bloco. então tá, a gente volta daqui a pouco, Vini, vai, não é isso. O jogo, né? Eu ia fazer você cantar meio Mato Grosso, mas deixa pra lá.
salve de palmas novamente no Oratório da França. Obrigado. Continue nesse evento aqui, que isso aqui é um maravilhoso evento de verdade. Eu vou divulgar muito ele para todos os meus amigos que eu ainda não conhecia, já tinha ouvido falar, mas de fato é fantástico. Obrigado, gente. Vocês são um público especializado. Muito obrigado.